E no vídeo de hoje o que você verá será um concerto de um smartphone um tanto quanto diferente. Dessa vez eu falo de um incrível Oppo Find X2 Neo. Esse modelo estava com alguns danos em sua parte frontal, sendo assim aqui é o David, nosso especialista. Sem muita demora, vamos para a vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta e vamos para mais um vídeo. Dessa vez o nosso smartphone é um Oppo Find X2 Neo, um nome muito grande para um smartphone bem simples, começando desmontando ele pela parte traseira. Observe bem que o nosso aparelho possui alguns danos, principalmente em sua parte frontal e também na parte traseira. Sendo assim, precisamos ter acesso aos componentes internos para efetuar um serviço de troca de tela desse smartphone. Antes do serviço propriamente dito, David precisa testar alguns componentes, dentre eles o principal, que é a nossa tela. Mas além disso, tem os testes básicos, que são eles os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante, principalmente o teste de touch. Caso o smartphone possua alguma espécie de biometria, também ela será testada. Após isso, sabendo disso de antemão, David começa o processo de abertura e observe que o nosso smartphone possui adesivos um tanto quanto fortes, principalmente nas laterais. Isso não é um problema, pois utilizamos sempre de um pouco de álcool isopropílico e agora nossa espátula plástica e metálica. Essa última funciona contra adesivos um pouco mais resistentes e serve para criar uma abertura. A segunda serve também de apoio e suporte, principalmente para cortar e evitar que danifique algumas peças internas. O nosso smartphone agora já está aberto e a nossa tampa traseira de vidro é colocada de lado. Em seguida, David agora precisa de uma parafusadeira elétrica, isso para facilitar e acelerar parte do processo de remoção dos parafusos. Uma vez que os parafusos são removidos, colocamos de lado. Inclusive, um ponto interessante do nosso Oppo Find X2 Neo, já estou cansado de falar esse nome, é em relação aos parafusos e principalmente a conexão da parte de baixo. Observe que o nosso smartphone não precisa ser desmontado por completo, uma vez que ele precisa somente ter a proteção da subplaca de carga removida e em seguida a nossa nova tela conectada. Uma vez que o nosso smartphone inicializa, a tela apresenta a imagem e isso, o touch e os testes básicos são executados e tudo funciona muito bem. Uma vez que o nosso smartphone está respondendo de maneira correta, podemos então desligar o nosso aparelho, desconectar a nossa tela e colocar a nova tela de lado por enquanto. Em seguida, David agora começa o processo de abertura e remoção dos componentes, mas não todos eles, como eu disse, só a parte de baixo. O nosso aparelho agora tem os principais conectores flex removidos e agora algumas subplacas de carga são removidas também e colocadas de lado. David desconecta a nossa tela principal e aí então começa o processo de remoção da tela que estava danificada. Essa é uma parte um tanto quanto burocrática e sem falar que é um tanto difícil. Isso se deve principalmente caso você tenha um smartphone como esse. Observe bem que ele possui uma espécie de tela infinita, vamos assim dizer, pois a sua borda é curvada, tela Z, vamos assim falar. Sendo assim, David utiliza sempre de um pouco de álcool isopropílico mais uma vez e agora também de uma espátula plástica e também de uma espátula metálica. Essa última iremos utilizar primeiramente para criar aberturas nas partes laterais. O nosso smartphone não é tão simples assim de remover a tela que estava danificada, mas isso não é um serviço tão burocrático assim. David já tem experiência e conserto de smartphones como esse para ele já é fichinha. Com o auxílio de tesoura e também de cortes e até agulhas, David faz a abertura e também um corte também dos adesivos que seguram a nossa tela principal. Em relação a esse líquido que você pode ver na nossa imagem e principalmente no nosso smartphone, você não precisa se preocupar em relação a ele. O líquido utilizado nesse vídeo é o famoso álcool isopropílico, ou melhor, isopropanol. Ele contém uma espécie de 99,8% de álcool e quase nada de água. Então não se preocupe que ele é utilizado principalmente nos setores de eletrônica e principalmente também para remover algumas partes coladas que fazem relação com componentes eletrônicos. Então não se preocupe, ele não vai causar nenhum tipo de dano no seu smartphone. Após a abertura e remoção da nossa tela que estava danificada, David tem acesso agora principalmente à parte do nosso chassi. Diferentemente de outros smartphones que tendem a vir não somente com display, mas com todo um chassi embutido, nesse caso aqui não precisaremos fazer isso. Uma vez que o nosso LCD possui uma excelente qualidade, brilho AMOLED, qualidade impecável também, o nosso aparelho só precisa ter o seu chassi limpo e principalmente os resquícios de caco de vidro e cola precisam também ser removidos e colocados de lado. Uma vez que nosso smartphone possa ter sofrido algum tipo de impacto, pancada ou qualquer coisa do tipo, David precisará utilizar de uma micro retífica, principalmente nos cantos ou em qualquer lugar que o seu smartphone tenha sofrido alguma espécie de deformidade. Muitos smartphones possuem uma espécie de aro plástico ou então aro de alumínio, como é o caso desse smartphone. Esse último tende a vir não somente em smartphones de entrada, vamos assim dizer, mas também de smartphone médio e até de alto porte.
Então, dependendo da deformidade que o seu smartphone sofreu, utilizamos dessa ferramenta para manter tudo no seu devido lugar. Assim, precisamos também manter a nossa tela fixa e evitar que qualquer tipo de partícula possa ficar entre a tela e o chassi do nosso aparelho. Afinal, você não vai querer que o smartphone do seu cliente venha a dar algum tipo de defeito enquanto está na garantia ainda, né? David agora está utilizando de um pouco de cola líquida para fixar a nossa tela nova no nosso chassi. David aplica ali principalmente nas extremidades, você não precisa aplicar na parte central. E também tenha bastante cuidado quando se trata do nosso leitor biométrico, da parte do auricular e principalmente da câmera frontal, que fica localizado na parte inferior, ou melhor, na parte superior do seu smartphone, bem ali no cantinho. O nosso aparelho já tem cola praticamente todas as suas extremidades e David fará agora a fixação da nossa tela. Não tem muito segredo, você só precisa passar o conector flex pelo orifício que fica na parte inferior de baixo e em seguida David agora aplica um pouco de pressão para ter certeza que a nossa tela fixou e espalhou perfeitamente toda a cola que está nela. Uma vez feito isso, partimos para a parte traseira do nosso aparelho e agora reconectamos todos os componentes colocando tudo no seu devido lugar. David faz isso e não com muita dificuldade, sem muita demora, já estamos praticamente finalizando mais um aparelho. Caso você tenha um smartphone como esse, você pode entrar em contato conosco através do nosso comentário aqui no YouTube e também através das nossas redes sociais, sendo elas no Instagram, no WhatsApp, Facebook e também no site. David já está finalizando todo esse processo e se caso você mora em alguma cidade que não tenha uma assistência técnica, você pode entrar em contato conosco através dessas informações. Envie também o seu smartphone pelo correio, assim nós consertaremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. Utilizamos agora de uma parafusadeira manualmente. David vai colocando todos os parafusos um a um e isso finalizando mais um trabalho. Caso você tenha assistido esse vídeo aqui até o final, aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha. Se o seu smartphone deu algum tipo de defeito, não tente economizar. Envie já para uma assistência técnica, principalmente se for de qualidade, mais ainda se for o Centro de Reparos de Sydney CBD. O smartphone está funcionando, nosso cliente está feliz e você agora tem mais um vídeo sobre como desmontar e consertar o seu smartphone. Esse foi o nosso vídeo de hoje, temos vídeos todos os dias. Valeu, tamo junto, até uma próxima e na hora o champanhe com a boca. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.